Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. No ar, mais um programa. Não pira, hein? Respira que vai ficar tudo bem. E hoje eu tenho o prazer de receber a psicóloga Morgana Mazzetti. Depois ela vai me dizer se eu pronunciei o sobrenome dela bem correto, mas aí eu sei que é italiano. Ela que é psicóloga, pesquisadora. Ela também é uma das fundadoras do Doutores da Alegria, um projeto incrível, né, que leva um pouquinho de alegria para as pessoas, para pacientes em hospitais, e também escritora. Então a gente vai falar um pouquinho de todo esse universo que ela se dedicou assim praticamente a vida dela na área da saúde. Morgana, muito obrigada aí pela sua por você ter topado, né, dar essa entrevista aqui pra gente. Obrigada a você, Patrícia. É um prazer estar aqui conversando com você. Morgana, eu soube que você fez recentemente uma pesquisa junto com os profissionais da linha de frente da Covid, né? Nós estamos em plena pandemia, mais de 600 mil mortos, e você, como sempre, trabalhou, né? Eu citei aí os Doutores da Alegria, que você é uma das fundadoras, então você tem essa preocupação de falar desse universo de saúde, principalmente essa saúde psicológica, a saúde mental. Conta um pouquinho pra gente. Então, isso mesmo. A minha formação é em psicologia hospitalar, eu trabalho nos hospitais desde 83, e desde 83 trabalho não só com pacientes, mas tenho uma preocupação muito grande na saúde que é desenvolvida através da qualidade de relação dos profissionais com os pacientes, e também na saúde mental dos profissionais, porque a gente sabe que trabalhar dentro de hospitais com saúde é em si um trabalho insalubre, né? Então, tenho uma longa estrada aí pesquisando esse tema, e quando a gente começou a viver a pandemia, o ano passado, eu vi que ali a gente tinha uma oportunidade enorme de estar entendendo como esse momento estaria afetando esses profissionais. Assim, o meu interesse em estar fazendo esse trabalho estava ligado a duas questões. Primeiro, a deixar um registro histórico desse momento, numa realidade em que a gente sabe que estavam sendo contadas versões diferentes sobre a pandemia, né, e sobre os efeitos dela. Então, eu queria ouvir quem estava na linha de frente, vendo o que de fato estava acontecendo. E porque a gente está vivendo um momento único, que daqui a 10 anos a gente vai estar estudando isso, e é muito importante ter um registro histórico sobre esse material. Então, isso começou focado nisso, e depois isso se mostrou uma oportunidade imensa, porque eu nunca, em 30 anos estudando esse tema e trabalhando com profissionais de saúde, eu nunca vi os profissionais tão porosos e tão abertos a falarem do que estava acontecendo, né? E a entender como isso estava afetando eles, e a gente sabe também que todo o acontecido, né, vai reverberar ainda por muitos anos aí pela frente. A gente sabe que esses profissionais vão precisar de apoio e de ajuda. Aí você foi para pesquisa, né? Você foi em campo e entrevistou quantos profissionais? Profissionais direcionados a quais áreas, né? Eu sei que é dentro da saúde, mas você entrevistou o quê? Cirurgiões, médicos da UTI, os médicos que atuam lá naquela linha da emergência, né? Como que foi essa pesquisa, Morgana? Então, a pesquisa é aberta para todos os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente. Ela começou em março do ano passado, dentro de um projeto que eu já tenho, que se chama Vozes, que entrevista pacientes, na verdade, e recolhe esses depoimentos dos pacientes como fonte de conhecimento sobre os seus processos de adoecimento e recuperação. E a gente criou um braço chamado Queremos Ouvir Tua Voz, dedicado a estes profissionais de saúde. A gente entrevistou até o momento 17 profissionais, a maioria médicos, infectologistas, que estão na linha de frente, mas essas entrevistas continuam, né? A gente continua recolhendo e tabulando material.
Agora, qual foi o depoimento mais chocante, assim, que te marcou durante esse trabalho aí de pesquisa, entrevistando esses médicos? Olha, foi uma experiência única. Primeiro, a gente entrevistou em 2 etapas, março e setembro do ano passado. Em março, a gente estava assim, no auge aqui no Brasil. Então, primeiro, foi uma grande experiência, porque a gente estava vivendo na pele essas questões e, ao mesmo tempo, dividindo isso com eles. Então, foi muito impactante para a gente também tá podendo ouvir, né, esses depoimentos. Todos eles foram importantes, mas assim, eu acho que me marcou muito os médicos que viveram várias dores simultâneas, assim, a dor e o medo de estar na linha de frente, médicos que se contaminaram, ficaram graves, foram para UTI e, ao mesmo tempo, transmitiram Covid para pai, mãe, perderam pai e mãe durante a pandemia, né? Então, são várias dores assim de difícil elaboração. Essas pessoas ainda estão se havendo com esses traumas e que voltaram, né, para a linha de frente e continuam atuando. Agora, tem um outro lado disso também, o fato deles terem se tornado pacientes, que a maioria se tornou pacientes, fizeram com que eles, quando voltassem para a sua atuação como médicos, eles fizeram uma revisão do tipo de relação que eles iam ter com os seus pacientes, né? Se tornaram muito mais sensíveis, né, ao que estava acontecendo e ao tipo de relação que eles poderiam ter com os seus pacientes. Acho que isso foi um grande ganho que eu espero que a gente possa levar adiante depois da pandemia. Até porque essa doença, ela é uma novidade para mundial, né? Então, a humanidade tá aprendendo a lidar, né, nesses últimos 2 anos, a passo que os médicos também, né? Então, as pesquisas continuam. Então, até para ele, algumas novidades, as variantes, as mutações do vírus que vai passando e vai mudando e vai modificando. Aí as pesquisas, elas precisam continuar e a vacinação precisa continuar. Então, eu imagino que para os próprios cientistas e para os próprios médicos, toda essa novidade também deve ter trabalhado muito essa questão mental deles, né, Morgana? Eu digo isso pelo seguinte: teve uma fase no auge da pandemia onde os pacientes eles eram entubados e não conseguiam se despedir dos familiares, né? Então, isso foi muito chocante, porque todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. É um amigo, é um familiar, é um vizinho, é um colega de trabalho. Então, assim, esse trauma, né, de não poder se despedir, de não conseguir fazer um velório, de não fazer o ritual, né, do enterro, o ritual da morte, né, que até antes da pandemia fazia parte do cotidiano, né? Então, eu percebi que muitos médicos começaram a usar a tela do celular ou do iPad para que aquele paciente pudesse dar um alô para o familiar. Então, assim, eu queria pegar esse gancho justamente no que você falou, que é essa empatia do médico, não só o médico que foi contraído com Covid, não só o médico que, de repente, levou o vírus para casa, mas levou não porque queria, mas porque precisava trabalhar. Então, assim, foi muito diferente, né, o que a gente começou a ver na atuação desses médicos, principalmente médicos, enfermeiros de linha de frente. A sua opinião é essa também? Sim, eu acho que o que eu ouvi de vários médicos é que antes eles davam uma nota técnica para o paciente e para o familiar, porque a família estava ali próximo, eles passavam a visita, davam as informações. Com a questão da Covid, isso mudou drasticamente. Eles passaram a ser os olhos e os ouvidos do que estava acontecendo ali. Então, eles tiveram que se aproximar muito das famílias, o que parece um contrassenso, né? Porque tem o isolamento, a impossibilidade da família ir visitar, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram esforços, né, para poder cuidar mais dessa aproximação e levar informações para aproximar
esse contato entre familiares e pacientes. Então, eu vi vários relatos desses médicos usando o próprio celular, muitas vezes estabelecendo contato das famílias com um paciente que já estava entubado e inconsciente, mas que a gente sabe que a audição ela permanece nesse estado, então que os familiares poderiam levar uma mensagem e ele colocava o telefone próximo do paciente. Então, inúmeros relatos de mobilização dos médicos para poder fazer essa aproximação, né? Então, acho que isso aconteceu forçosamente pelas condições, mas ajudou muito, e eu acho que isso permanece com os médicos. E interessante, né, Morgana, porque você falou do projeto Vozes, né? Você escreveu um livro porque você também já esteve do outro lado, né? Você sempre trabalhou essa pesquisa na área de saúde, é psicóloga, e você escreveu um livro retratando justamente a história que você passou como paciente, né? Eu vou até fazer um briefing aqui rápido, mas eu sei que você passou vários meses numa UTI, depois de um acidente automobilístico, né, que você sofreu, você com a tua família, e realmente você teve a maior gravidade nesse acidente, né? Conta pra gente, dá um spoilerzinho aí do que vem nesse lançamento, qual que é o conteúdo desse livro, porque eu sei justamente isso, que você tentou trazer essa relação de paciente-médico, né? Eu já tinha acabado de fazer a minha qualificação no meu doutorado, né, trabalhando já na tese, na produção desse livro, e quando aconteceu o acidente. Então, eu costumo dizer que eu fiz o meu doutorado um mês de UTI que eu fiquei, e os 4 meses de hospitalização que eu tive, que realmente era o ponto de vista que me faltava depois de 30 anos trabalhando nos hospitais e junto com profissionais de saúde, né? Então, acho que isso me reafirmou muitas certezas, né? Porque eu já tinha escrito 2 livros antes disso, já tinha feito o mestrado, e essa experiência me reafirmou as coisas que eu já tinha desenvolvido nesses livros, né? E me deu o meu doutorado, e também acho que reafirmou a importância desse trabalho do Vozes, que é trabalhar com o ponto de vista das pessoas que passam por essas experiências, porque isso não está em nenhum registro médico. Esse conhecimento não é um conhecimento que é dividido com os profissionais de saúde. Então, a gente poder aprender com os pacientes, né? E eu espero que todo esse conteúdo que eu estou levantando sirva como um grande banco de dados para as pessoas que estão estudando medicina, enfermagem e outras áreas de saúde. Eu acho que favorece muito a possibilidade do cuidado, né? Da qualidade da relação que esses profissionais, que são de importância vital, assim. No final, você, quando está numa situação como a que eu vivi, você lembra de pequenas coisas, pequenas frases, pequenos atos que acontecem dentro de uma UTI e que são de uma importância enorme para você conseguir viver esse processo. E só dando um spoilerzinho, porque a gente já conversou, a gente já bateu um papo, eu sei que nesse livro você faz uma narrativa, né, em primeira pessoa, contando realmente a tua história, né, e que tem um momento que você diz que enquanto você estava lá praticamente desacordada, né, na UTI, né, no momento de, eu não sei, você ficou inconsciente por um mês, né? E que você depois conseguiu recordar dessa inconsciência, porque você conseguia saber o que estava acontecendo ao teu redor. Isso é muito interessante, né, Morgana? Porque até essas cenas vinham até em sonhos para você, né? Conta pra gente. Eu tive, enquanto estava em coma, foi um coma induzido, porque eu tive múltiplas fraturas, eu não aguentaria a dor se eu tivesse acordada, então foi um coma induzido. Mas eu tive uma série de 23 sonhos durante esse período, sonhos muito nítidos que eu me lembrava desses sonhos, assim que eu pude voltar a escrever, que demorou bastante tempo. Eu registrei todos esses sonhos, porque eles eram muito nítidos, e hoje eu tenho a consciência de que esses sonhos me ajudaram no meu processo de recuperação, de poder estar acordando e até ouvir tudo o que tinha acontecido
enquanto eu estava em coma, né? O meu marido, o Marco, ele tinha o hábito de conversar comigo enquanto eu estava em coma, e eu tenho certeza que isso me ajudou muito a ir poder entendendo o que estava acontecendo e me preparando para aquele momento que eu ia despertar. Mas só para a gente explicar para quem está ouvindo a gente, assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo podcast, esses sonhos, depois você descobriu que em muitos deles aquela cena ela tinha sido concretizada realmente, aconteceu aquela cena, né? Sim, sim, muitos episódios de fato eram verídicos, né? Eu não sei se eu comecei se eu ouvia coisas, né, que se dizia ao meu redor, e isso eu fui captando nos sonhos. Algumas coisas o Marco me contava, né, e eu fui, por exemplo, eu tive que amputar a parte dos dedos da mão, porque o carro que a gente estava pegou fogo. E isso eu já sonhei, eu sonhei com isso antes de acordar, né, que isso tinha acontecido, que eu ia para uma cirurgia, onde iam ter que tirar parte dos meus dedos. Então, eu sei que isso, provavelmente, essa explicação que eu me dou, mas tem N explicações, né? Acho que aí, se você for conversar com as pessoas mais espiritualistas, é uma outra explicação. Mas eu acho que o importante, que eu descobri, né, em todo esse processo, assim, é a potência da fragilidade. Como, por mais frágil que você esteja, tem uma parte sua que produz saúde, que produz vida, que está trabalhando para a continuidade daquela vida, né? E naquele momento, a única produção de vida que eu podia ter, né, além do meu corpo que estava trabalhando para se recuperar, era produzir sonhos. E, de fato, foi muito importante para mim. Agora, você que sempre esteve do outro lado, né, Morgana, como assistencialista mesmo na questão desses pacientes, né, que você se envolvia nos hospitais, eu queria que você falasse um pouquinho dos Doutores da Alegria, que eu não sei se eu posso chamar de projeto, depois você me corrige, mas é algo tão grandioso que existe hoje, inclusive sendo replicado, né, esse projeto em outros hospitais, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho como tudo começou, você se envolvendo e sendo uma das fundadoras do Doutores da Alegria, esse projeto fantástico que tenta levar um pouquinho de suavidade, né, para os hospitais e para os leitos aí. O Doutores da Alegria é uma organização sem fins lucrativos, fundada pelo Wellington Nogueira. Ele fundou em 91, ele trouxe a metodologia dos Estados Unidos para o Brasil. Já tinha uma metodologia que tinha começado alguns anos antes com Michael Christensen, em Nova York. Ele trouxe essa metodologia. E em 93 ele me convidou para fazer a parte de suporte emocional aos artistas. Na época eram 8 artistas. E junto com isso, como eu já trabalhava em hospitais, e quando eu fui conhecer o trabalho, a atuação deles dentro do hospital, eu vi que tinha efeitos interessantíssimos para as crianças, eu decidi começar um projeto de pesquisa para analisar os efeitos que o trabalho deles tinha para as crianças, para os pais e para os profissionais de saúde. E eu acho que o Doutores escreveu a história do Brasil no sentido de um movimento que começou aí nos final dos anos 80, anos 90, que é todo um movimento de humanização, direitos da criança, direitos do paciente, em que a gente pôde rever, né, a forma de atenção que a gente dá a essas pessoas e de cuidado, né? E isso tem uma importância vital, né, para a gente prosseguir. Aí é um trabalho longo, eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita, mas hoje, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, eu estou ligada também a associações internacionais de pesquisa de trabalhos de palhaços em hospitais na Europa, em outras partes do mundo, e isso hoje está estabelecido como uma prática, né, e como um reconhecimento da importância da humanização e de um outro tipo de cuidado que cada vez mais a gente está pensando a respeito disso. Mas no seu caso, como paciente, você sentiu que você foi acolhida nessa questão da humanização? Ou você acha que... como que foi esse acolhimento no caso, você como paciente? O que você sentiu?
Olha, essa pergunta é difícil. Acho que tem coisas que sim, tem coisas que não, mas assim, muitas coisas que não, eu de alguma maneira eu já esperava, sabia, tinha uma, uma experiência nisso, né, por estar dentro de hospital. Tem coisas que realmente para mim não faziam o menor sentido, né, e que eu acho que um dia a gente ainda vai rever como prática. Uma delas, por exemplo, eu acordei e eu ainda tinha muita dor, muita dor. Por mais que eles me dessem medicação, eu continuava tendo dor e chegava no momento que eles não podiam me dar mais medicação do que a que eu estava tomando, né? Eu fraturei toda a bacia, eu quebrei 7 costelas, eu fui uma politraumatizada, um dos casos mais difíceis que o hospital que me recebeu no Rio já tinha recebido. Uma coisa que aliviava muito a minha dor era a massagem no sacro, né? Que era a região que estava toda fraturada. E os enfermeiros, as enfermeiras, os fisioterapeutas não têm autorização de fazer isso dentro do hospital. Eles não podem, é um protocolo do hospital. Então, muitas vezes eles me davam medicação, quando na verdade algo mais simples poderia colaborar. Quer dizer, o Marco fazia essa massagem, depois eles autorizaram a entrada de um fisioterapeuta, uma pessoa que já me atendia, e aí ela podia fazer esse tipo de massagem, de manipulação, né? São coisas do hospital que eu acho que a gente ainda vai aprender, né, sobre esse processo. Por outro lado, assim, os auxiliares de enfermagem foram grandes parceiros, assim, vivi coisas únicas, assim, momentos únicos com eles, assim, de uma disponibilidade, um coração que eu acho que isso também tem muito a ver com o Brasil, né, que é, assim, um povo incrível, e eles foram meus grandes parceiros nessa trajetória. Morgana, você que está super envolvida com a área da saúde, você acha que esses profissionais, eles precisam de ajuda nessa questão emocional, na questão mental? Existe algum trabalho sendo feito com os médicos, principalmente na linha de frente da Covid? Você tem alguma informação em relação a isso? Então, esse trabalho, sem dúvida, é muito útil. Eu acho que movimentos estão nascendo, né, já há algum tempo. Eu acho que a gente está trabalhando contra uma formação médica que é uma formação de guerra. A gente sabe que a metáfora da guerra é uma metáfora que foi muito utilizada durante a pandemia, né? Estamos em guerra, e a formação médica, ela está ligada à guerra e aos profissionais, eles são submetidos a inúmeros plantões, né? A toda uma estrutura, um funcionamento, uma organização que é até histórica, porque os hospitais no mundo nascem como hospitais direcionados aos militares, que antes se cuidava das pessoas em casa. Então, eles têm esse tipo de formação, e eu acho que hoje a gente, felizmente, eu acho que a visão de ciência está se modificando, né? A subjetividade começa a poder fazer parte da ciência, porque nesse tipo, por exemplo, nesse tipo de pesquisa que eu faço, não existe uma pesquisa asséptica que eu possa me distanciar do fenômeno e analisá-lo friamente. Eu estou envolvida e hoje em dia a ciência começou a criar metodologias que abarquem esse tipo de coisa. Então, acho que hoje, com o aumento dos cuidados paliativos, que é uma área que cresceu muito e cada vez vai crescer mais, né, por conta das questões autoimunes, porque as pessoas estão vivendo mais. Esses médicos, eles têm que se preparar, porque no cuidados paliativos, ele não vai poder estar ligado ao princípio básico, vamos dizer assim, da formação médica, que é o da cura. Ele vai ter que trabalhar para a pessoa poder viver os momentos que ela tem, que pode ser dias, meses ou anos, da melhor maneira possível. Então, isso já muda o mindset, né, desse profissional, que começa a se haver com outras questões, com outros valores, né? Então, hoje existem médicos que começam a estar preparados para isso. Hoje existe, por exemplo, um ramo que se chama medicina narrativa, que é um tipo de setor onde você justamente trabalha com a narrativa, a história dessas pessoas como uma fonte importante para você ali trabalhar o cuidado desses profissionais.
Então, estamos caminhando. Ainda tem uma longa estrada aí, mas eu acho que avançamos muito desde os anos 80. E é incrível isso que você falou, porque justamente a questão do paliativo, porque eu sofri isso na minha pele, né? Porque eu cuidei do meu pai, fui cuidadora, e quando nós descobrimos o tumor cerebral, um dos mais agressivos, que é o glioblastoma multiforme grau 4, receber uma notícia que o teu pai tem poucos meses de vida é aterrorizador. E ele já entrar como paciente paliativo. Só que na minha cabeça, o paciente paliativo, não, ele entrou como paliativo, vai morrer amanhã. Quando, na verdade, ele entra como paliativo para você poder oferecer que até a finitude dele esteja tudo bem, né? Sem dor, esteja bem da cabeça, esteja sendo bem alimentado, bem cuidado em casa, junto com a família, dando amor, dando carinho, dando suporte. E assim foi. Ele tinha 3 meses de vida e ele viveu 1 ano e 1 mês. Mas porque tanto eu como a minha mãe, a minha irmã, nós conseguimos oferecer para ele nesse processo. Ele não sabia, tá, que ele estava sofrendo cuidados paliativos. Por quê? Porque o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito agitada, ansiosa. E talvez se ele soubesse, ele teria se entregado antes. Então foi uma decisão familiar, né, da gente dar todo o suporte, mas sem precisar dar muitos detalhes em relação à finitude, né? E meu pai morreu em plena pandemia, Morgana. E você também, eu estava até discutindo isso com uma escritora, que a gente também não conseguia fazer o ritual, né, da despedida. Ele era um homem super querido no bairro, então os amigos não poderiam ir até o velório. Então, assim, tudo isso traumatizou muito eu e minha mãe e minha irmã, né? Até hoje somos traumatizadas em relação a isso. Mas essa questão que você falou do paliativo e de oferecer essa qualidade emocional, física, espiritual para o paciente que está na finitude é algo incrível, e poucos profissionais trabalham nessa linha, né, Morgana? Me corrige se eu estiver errada. Sim, eu acho que quem está em cuidados paliativos, né, trabalha com isso, não é a grande maioria. Ainda o médico intervencionista ainda é o que a gente mais vê, mas eu sou suspeita, eu sou uma pessoa otimista, então eu acho que a gente está caminhando e temos que continuar a construir esse tipo de mentalidade. Eu acho que uma coisa de positivo que a pandemia fez foi abrir o debate para várias coisas, né? Então, o teu sofrimento, o meu sofrimento, fazem parte não é só nosso, não se trata só da gente, né? Isso diz respeito a uma sociedade. A pandemia trouxe até a questão do luto coletivo, né, Morgana? Da gente sentir a morte por Covid, de estar no lugar do outro, de ter essa empatia, né? Nós somos sobreviventes, a gente pode dizer que somos sobreviventes. A gente conseguiu ter acesso à vacina. Nós estamos aqui para contar uma história, né? Independente do que a gente não sabe o que vai vir depois da Ômicron, quais são as variantes, mas a gente está tentando sobreviver à pandemia, né? Porque ninguém tem uma resposta. Então, eu acho que até no pós-pandemia, no virar essa página, muita coisa vai mudar, não só na área médica, né, da qual você faz parte, mas as pessoas, elas vão começar a querer cuidar disso daqui, ó, que é a cabeça, né, a mente. Ela vai precisar porque assim, durante a pandemia, quem não tinha nenhum transtorno mental adquiriu. Quem já tinha, deu uma piorada. Então, assim, hoje, o processo, o tema saúde mental está muito em pauta, e algo que você já está trabalhando há 30 anos, você comentou, né? Então, é incrível o teu relato, é sempre um prazer te receber aqui, viu, Morgana? Eu que agradeço. Eu acho que a nossa missão é fazer com que esse debate continue aberto, né? Porque eu sei que a tendência talvez seja voltar para um passado, que eu não acredito, porque a gente não vai voltar para nada, mas querer restabelecer algo, e nós temos que caminhar para frente. Então, manter todo esse tipo de discussão aberto, esses espaços de diálogo, de informação, são de vital importância para a gente atravessar esse momento. Morgana, você quer dar o site que a gente possa encontrar o Projeto Vozes? Eu sou ruim nisso. Não tem problema. Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o endereço e eu vou colocar aqui embaixo para quem estiver assistindo a gente no YouTube poder acessar. E queria também que quando você for lançar o livro,
você avisar a gente para a gente colocar aqui também em primeira mão. Tem já uma previsão? Ainda não, mas vou te avisar. Show. Vou deixar. Morgana, muito obrigada pela tua mais uma participação aqui no Não Pira e Respira, e a gente se fala numa outra oportunidade. Obrigada a você. Bom trabalho aí. Tchau. Para nós. Tchau, tchau. O Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela tua companhia. E se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. Vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui no estúdio. A todos, um excelente final de semana. A gente se vê sexta-feira que vem.